Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa primeira aula aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contabilidade, vamos falar um pouquinho de tributos, na verdade, que envolve a compra de um imóvel, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre renda, tá? Então a questão de renda, hoje a gente pode comentar o seguinte: existem algumas formas de comprovação de renda, aquela que é a mais conhecida, né, que é a nossa famosa renda por meio do contra-cheque ou olerite, né, que é o nosso seletista ou carteira assinada que a gente ouve desde que é criança, né, desde pequeno. E a outra forma é a declaração de imposto de renda, isso mais voltado para a questão de empresários, de autônomos, de MEIs, né? Então o importante é a gente comentar também, né, e não é hipocrisia de forma alguma, que a gente sabe que dentro do nosso trabalho seletista muitas vezes ocorre a informalidade. Então fiquem alerta em relação à informalidade, pois a informalidade parece num primeiro momento muito interessante, mas a gente vai ver que a gente perde muito com a informalidade, e principalmente a comprovação de renda. A comprovação de renda no momento da informalidade, ela fica muito complexa depois de ser resolvida. Então cuide bem na hora que for negociar o seu salário, na hora que for combinar o seu trabalho em receber de forma informal ou não. Isso vai prejudicar muito na hora da aquisição do imóvel ou na aquisição de qualquer empréstimo. Então cuide bem em relação a isso. Já a declaração de imposto de renda é uma declaração de ajuste anual. Ela é feita geralmente no período de março a abril de todos os anos. Alguns anos houve, de certa forma, uma prorrogação, que eu não acredito que vai ocorrer agora em 2024, essa prorrogação. E são para quem essa declaração de imposto de renda? Elas são para aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$28 mil, é 28.559,70. Para as pessoas que receberam rendimentos isentos e não tributáveis e até mesmo indenizações, aí tem que cuidar em relação a isso, a valores superiores a R$40 mil, aos MEIs que possuem distribuição de lucros, cuidar com distribuição de lucros acima de R$40 mil, e também aos produtores rurais, que a gente sabe que tem muito problema ainda com os produtores rurais. Então aqueles produtores que receberam rendimento bruto acima de R$ 142.798,50 também devem declarar. E outro detalhe muito importante que muitas vezes a gente acaba esquecendo: as pessoas com patrimônio acima de R$300 mil também devem declarar imposto de renda. Então tenham cuidado em relação a isso. Ah, mas eu comprei um imóvel, devo declarar imposto de renda? Se seu imóvel for superior a R$300 mil, sim, você deverá declarar imposto de renda. Então tenham cuidado em relação a isso. Outro detalhe importante que a gente vai comentar aqui é sobre a questão do ITBI. O ITBI é um imposto sobre transmissão de bens imóveis, é um imposto que é cobrado pelo município, e esse imposto ele pode variar de 2% a 4%. Isso dependerá da prefeitura do local onde você está fazendo a aquisição do imóvel. Cabe lembrar também, é muito importante isso, você falar com o seu corretor no momento da aquisição do imóvel, que se for o seu primeiro imóvel, né, financiado pela SFH, pelo Sistema de Financiamento Habitacional, você tem uma isenção no seu ITBI. Então procure, quando você for fazer a sua aquisição de imóvel, esse detalhe, pois ele é muito importante. E o ITBI ele é calculado sobre um valor venal, então, ou seja, esse valor venal é um valor atribuído por um órgão fiscalizador, tá? Então, independente do valor que está na sua escritura pública, o valor que será objeto ou fato gerador do tributo será, na verdade, esse valor atribuído pelo órgão fiscalizador. Então tenham cuidado em relação a isso, tá? Então o ITBI, na verdade, é um imposto que geralmente não, quem paga é o comprador, e esse imposto aí ele tem que ser pago no momento da escritura do imóvel. Então tenham bem esse detalhe. Outra questão que a gente tem que comentar aqui com vocês são outros tributos, que se chama IPTU e o ITR. O IPTU, na verdade, é um imposto sobre o patrimônio territorial urbano e territorial rural. O IPTU é um imposto do município, o ITR é um imposto do ente federativo. A gente tem que cuidar que são diferentes. O IPTU, na verdade, ele é calculado pela prefeitura também sobre o valor venal do imóvel, atribuído por um cálculo que é feito dependendo da prefeitura. Então não são todas as prefeituras que possuem o mesmo cálculo, então você deve verificar
o cálculo junto à sua prefeitura, e esse cálculo é feito sobre um percentual do valor venal e ele é recolhido todos os anos, tá? Algumas prefeituras, em alguns anos, aí elas vêm fazendo refias para que o pessoal deixe em dia o seu imposto. Então, assim, independente, mas o imóvel é meu, mas há um imposto sobre o patrimônio. Assim como é pago o IPVA, é pago o IPTU, que é o Imposto sobre Patrimônio, que existe aqui no Brasil. O ITR já é um imposto que ele é calculado sobre as terras rurais. É um imposto calculado com base em cima de uma declaração feita no mês de setembro. Essa declaração, geralmente, o próprio contribuinte pode se preencher a declaração ou você pode buscar um profissional para o preenchimento dessa declaração, um contador, por exemplo, né? E o imposto, então, é atribuído a partir do momento em que é executado essa declaração de imposto territorial rural. Outro detalhe importante que a gente vai ainda comentar nessa primeira aula e provavelmente nas aulas seguintes é sobre a questão do ganho de capital. O ganho de capital, principalmente no ramo imobiliário, muitos chamam por lucro imobiliário também, ao invés de ganho de capital. O ganho de capital nada mais é do que o ganho que você possui na hora de vender o seu imóvel pela diferença do custo de aquisição e o valor venal. Essa diferença, basicamente, ela é calculada sobre 15%, ou seja, tinha um imóvel no valor de 200 mil, eu vendi esse imóvel por 300 mil, esses 100 mil reais aí que eu tive de ganho de capital, eu vou tributar basicamente 15%. Né? Vou pagar lá praticamente 15 mil reais de imposto de ganho de capital. Tem que ter algum cuidado, porque esse ganho de capital ele também tem alguns benefícios para quem está vendendo o seu primeiro imóvel, para quem está comprando um imóvel para um futuro investimento num outro imóvel residencial. Tá? Então, há alguns benefícios fiscais voltados a esse ganho de capital, que é muito interessante, mas que também é uma legislação um pouco complexa. Então, eu digo, na hora do momento de fazer a venda do imóvel, procure informações junto a profissionais que entendam do assunto, juntamente com o seu corretor, para que daqui a pouquinho você não esteja pagando tributação de uma forma injusta. Ok? Agradeço e aguardo vocês para a próxima aula.